Prazer, Espírito Santo. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu tenho certeza absoluta que é direção do Espírito Santo para nós aprendermos mais com Ele na sua palavra. Prazer, Espírito Santo. Alguém que gosta de festa? Quem é festeiro, que gosta muito de festa? Levanta a mão. Gosta demais de festa, demais da conta. Bom demais festa, não é? Você planeja aquela festa gostosa, aí todo mundo vai para a festa, e aí todo mundo se diverte, e aí todo mundo come bem, e daí dá sorriso, risada, brinca um com o outro. Uma festa muito boa é que tem todos esses ingredientes. Mas quem gosta de festa também, imagina que logo depois da festa, você abre o carro e você tem aquele trabalhão de você pegar todos os presentes que você ganhou na festa, você subir para o apartamento, deixar todos aqui. Imagina a sua sala tomada de presentes que você ganhou no seu aniversário. Quem que gostaria disso? Quem que gosta muito assim de presente? É bom demais, fala sério. Alguém aqui nessa realidade, você tem uma festa sua, que você se divertiu, ganhou tanto presente, mas tanto presente, que você pegou tudo, colocou no carro, do carro você subiu para o apartamento, aí você colocou lá na sua sala, e aí você olhou para tudo aquilo e falou assim, eu não vou abrir hoje, eu vou deixar para abrir amanhã. Alguém que faz isso? Não. Alguns? Agora, no dia seguinte, no máximo, você pega e você abre os presentes. Alguém aqui vive uma realidade em que você ganha os presentes dos convidados que você convidou? São os familiares, os amigos, os vizinhos, os primos, que você tanto ama. Você ganhou esses presentes, e daí depois você deixa eles todos embrulhados do jeito que você recebeu. Pessoas que você ama, e você deixa lá na sala durante um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos. Alguém aqui faz isso? E o presente fica lá? Não. Minha pergunta para você hoje é: quantos presentes que você tem e que você ainda não abriu? Por isso eu quero compartilhar com vocês, primeiramente, uma história que é relatada para nós, no livro de Atos, capítulo 19, logo no comecinho. Paulo, ele está chegando em Éfeso, e quando ele está chegando em Éfeso, ele vê algumas pessoas que tinham entregue as suas vidas a Jesus, e aí Paulo faz uma pergunta legítima para ele, está no versículo 2 de Atos 19, ele pergunta assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? É uma pergunta bem legítima, bem válida, muito boa a pergunta. Aí eles falam assim: não, nós nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta novamente: então que batismo vocês receberam? Eles respondem: o batismo de João. Paulo explica para eles: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Uau! Eles não sabiam quem era o Espírito Santo, e essa pode ser a realidade de muitos de nós. Você está na igreja talvez faz um dia que você entregou sua vida para Jesus, e você está aqui, talvez faz anos já que você está aqui, mas muitos de nós não conhecem exatamente quem é o Espírito Santo, como esses discípulos. Eles não sabiam quem era o Espírito Santo, e Paulo explica para eles. Quando Paulo impôs as mãos sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eles tiveram aqui 2 presentes que o Espírito Santo entregou para eles: falar em línguas e a profetizar. Todas as vezes que eu penso em falar, em estudar, e ir mais profundo acerca do Espírito Santo, eu lembro de algo que eu tive um trauma na minha vida durante muitos e muitos anos da minha vida cristã. Eu sou novo, bem novo,
Eu sei que vocês estão olhando pensando assim, quanto, pastor? Parece uns 25 anos, é isso mesmo? Uns 28, um pouquinho mais do que isso. Mas o que acontece é que logo desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou com 40 agora, eu entreguei minha vida para Jesus com 15 anos, eu lembro que eu tive experiências com o Espírito Santo. Mas tem uma frase, desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, e eu pude ver o Espírito Santo agindo no meio da congregação, eu ouvi essa frase várias e várias vezes. Na verdade, essa frase foi dita num contexto em que a gente estava aqui adorando a Deus, de repente alguém começava a gritar, de um lado, e outro grita do outro, e de repente uma moça começa a dar gargalhada, e de repente um outro cara começa a correr pela igreja, e de repente outro cai no chão e chora, e de repente outro começa a falar em umas línguas que eu falo assim, o que é isso? Essa língua aqui eu não conheço. Essa língua é o quê? É francês? É japonês? É africano? Que língua que é essa? Me fala. Que dialeto é esse? E aí eu sempre ouvi essa pergunta. O pastor que estava lá pregando, o profeta, ele frequentemente fazia essa pergunta para nós. E hoje de manhã eu gostaria de pegar exatamente esta pergunta e mostrar como muitas vezes nós entendemos errado aquilo que a palavra de Deus diz. Não é que a pergunta está errada, mas é que ela foi colocada de forma que não é conforme a palavra. E hoje nós vamos estudar mais profundamente a palavra para ressignificar, realinhar essa pergunta. Eis aqui a pergunta. Irmãos e irmãs, eu quero saber na igreja de Cristo, quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas? Alguém aqui já ouviu essa pergunta? Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas? E aí eu sempre me sentia muito mal, porque eu não falava línguas. Eu não fazia a mínima ideia do que era isso. Eu estava na igreja já fazia muito tempo. Eu já era um jovem liderando. Eu já era alguém estudando mais profundamente a palavra de Deus. Eu participava de vigílias, eu amava estar na casa de Deus, servindo, liderando, mas eu não falava em línguas. E todas as vezes que essa pergunta vinha, eu falava assim, como assim? Ser batizado com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que esta pergunta ela é incorreta. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é nós sermos cheios com o Espírito Santo. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós então somos batizados na água, nós somos plenamente imersos da água, representando que o velho homem morreu e o novo homem nasce. Este novo homem, ele recebe a plenitude de Cristo. Mas Cristo Jesus foi quem nos entregou o Espírito Santo. E Ele disse a nós, eu entrego a vocês, recebereis poder. Quando descer sobre vocês o Espírito Santo, então vocês serão minhas testemunhas. O que acontece é que Jesus Cristo, Ele nos entrega o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo significa ser cheio dele. Essa é uma promessa de Cristo para todos nós, não para alguns de nós. E durante muito tempo eu fiquei pensando que o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, era uma coisa para poucos. A pessoa precisava se dedicar muito, ela precisava orar demais, ela precisava ler muito a Bíblia, ela precisava... E Deus mostrou para mim que, na verdade, Jesus Cristo nos entrega o Espírito Santo, livremente. Ele nos entrega como o grande presente de Deus Pai a nós, o Espírito de Deus habitando em nós. Mas o que acontece é que nós não encontramos na palavra de Deus em nenhum momento que ser cheio com o Espírito Santo significa você ter evidência de falar em línguas. Que é evidência que você fala em línguas. Na verdade, falar em línguas, e aqui que vai entrar o nosso estudo, hoje nós teremos um modo mais de estudo da palavra de Deus. Nós vamos aprender sobre os presentes que o Espírito Santo entrega para nós. Um deles é falar em línguas, outro é profetizar. Mas agora você precisa se segurar aí na sua cadeira. São 9 presentes que ele entrega para nós.
não é apenas um, não é apenas dois. Durante muitos anos da minha vida, eu vi uma igreja que fala que o batismo com o Espírito Santo está relacionado a apenas um presente, o falar em línguas. Mas, na verdade, são 9 presentes. E hoje eu quero, na verdade, que a gente entre num estudo mais profundo da palavra de Deus. Nós vamos ler e vamos caminhar por alguns capítulos da palavra de Deus. O primeiro deles está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo escreve à igreja que está em Corinto. E olha só o que ele fala no começo de tudo, no versículo 1. Quanto aos dons espirituais, ou seja, os presentes que o Espírito Santo entrega para vocês, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo está dizendo para nós, não é que ele está chamando a gente de burro, ele não está falando que nós somos burros, ou que nos falta inteligência, pelo contrário, ele está dizendo, ei, eu não quero que você falte conhecimento, revelação, entendimento claro acerca dos dons espirituais. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e com uma pessoa cheia de generosidade, porque faz parte da natureza do nosso Deus, o nosso Deus é generoso, em Deus Pai, em Jesus e no Espírito Santo, o Espírito Santo nos entrega presentes, dons espirituais. Ele fala, eu não quero que com relação aos dons, vocês sejam ignorantes. Ou seja, eu não quero que você caminhe a sua vida cristã, você participando de uma igreja em que você vai numa igreja X e que as pessoas nem levantam as mãos para adorar. Você vai numa outra igreja que no oposto, as pessoas estão rodopiando, cheias com o Espírito Santo, falando em outras línguas que você não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Eu não quero que você seja ignorante nisso. Eu quero que você entenda plenamente nisso. Ele fala para nós no versículo 4, há diferentes tipos de dons, presentes, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A primeira coisa que a gente entende é que os presentes que o Espírito Santo entrega para nós têm um objetivo, tem uma meta, tem um propósito. O propósito é visando o bem, a edificação de todos, o bem comum. Versículo 8, a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Bem, são 9 presentes. Vamos entender eles melhor? Para nós entendermos melhor, precisamos, na verdade, dividi-los. São 3 categorias de presentes. 3 categorias. Categoria número 1 são os presentes acerca do saber. Presentes para que você saiba algo. Essa categoria é uma categoria profética. Ele fala de 3 presentes para nós sabermos algo, alguma coisa. O primeiro deles é palavra de sabedoria. Nós temos conhecimento daquilo que está prestes a acontecer, ou que vai acontecer no futuro. Este presente, o Espírito Santo que habita em nós, ele dá a nós uma revelação acerca do futuro. Geralmente é uma palavra que traz revelação, não é algo que você aprende naturalmente, não é algo que você teve uma previsão, você olha para o céu e você vê as nuvens e você fala assim, viu? Deus me falou, vai chover. Não é, é muito além disso. É literalmente, por exemplo, a experiência
do profeta Isaías, dizendo que ele está vendo apenas uma nuvem bem distante, do tamanho da mão de um homem, não chovia, fazia muito tempo na terra. Ele fala: este é o sinal de que a chuva do Senhor está prestes a chegar. Uma palavra de sabedoria, revelação acerca do futuro. Outro presente é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento tem a ver com Deus revelar algo para você acerca de alguma coisa, sem meios naturais, ou seja, você não pode ter aprendido isso por meios naturais. Palavra de conhecimento tem muito a ver com o presente. Palavra de conhecimento, para nós exemplificarmos na palavra de Deus, é a experiência de Jesus com aquela mulher ali no poço. Ele diz para ela: ei, você já teve 5 maridos, e o marido que você está agora, este não é seu marido. E ela olha para ele e ela fala assim: vejo que tu és profeta. Talvez você está pensando assim: mas pastor, é fácil para Jesus, né? Porque Jesus, ele teve palavra de conhecimento, mas é Jesus. Vamos lembrar que Jesus Cristo, ele era plenamente Deus, mas plenamente homem. Ele se despiu da sua glória para habitar entre nós, e ele revestiu a nossa natureza caída. Portanto, ele enfrenta a palavra de conhecimento empoderado no Espírito Santo, dizendo para nós: ei, isso é possível para você. Tem várias experiências de homens e mulheres que já tiveram palavra de conhecimento, um dom do Senhor acerca de alguma coisa que está acontecendo com você aqui agora. Por exemplo, anteontem, estava num grupo pequeno e nós estávamos compartilhando testemunhos, ouvindo testemunhos, e eu ouvi um testemunho de uma situação em que a médica, ela viu o bebê e o Espírito Santo falou para ela: viu, existe alguma coisa acontecendo aqui, peça este exame. Não tinha, na verdade, uma orientação clara médica para aquilo. Talvez o olhar era mais uma outra situação, mas o Espírito Santo fala para ela: examine exatamente aqui, o abdômen deste bebê. O exame é solicitado, chega as imagens e é detectado que aquele bebê de 1 ano e meio tem câncer. Uma palavra de conhecimento. O dom, a palavra de conhecimento tem a ver com o dom para saber, ter uma revelação de algo que acontece aqui e agora. Um terceiro tipo de dom que fala aqui para nós é exatamente discernimento de espíritos. O dom ou presente que o Espírito Santo entrega para mim e para você, que se chama discernimento de espíritos. Entenda que discernimento de espíritos não é espírito de discernimento. Discernimento de espíritos não é você, a partir de agora, você é a pessoa que tem um espírito de discernimento. Você olha para as pessoas e você é o analista, você é o psicanalista, você é o terapeuta, você é a pessoa que você lê as pessoas e fala assim: aquela pessoa é isso, a outra é aquilo, a outra é aquilo outro. Não é isso. A palavra é discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é nós discernirmos os espíritos. Aquela pessoa, ela é cheia do Espírito de Deus. Aquela pessoa, ela está sendo tomada, ou seja, as suas atitudes, as suas ações, as suas decisões, as suas palavras, é porque ela está sendo, na verdade, guiada por um espírito maligno, ou aquela pessoa está sendo guiada pelo seu próprio espírito humano. Eu lembro que este foi um dos primeiros dons que Deus entregou para mim, logo quando adolescente. E eu entrava no lugar e eu já conseguia ver claramente, com o discernimento de espíritos, quem está cheio do Espírito Santo. Quem é que está falando em línguas angelicais, cheio do Espírito Santo? Quem aqui neste meio está, na verdade, fingindo, sendo guiado por um espírito humano? E quem está sendo guiado por um espírito maligno? Mesmo Satanás e seus demônios têm as suas línguas estranhas. O presente discernimento de espíritos
é para nós discernirmos, termos compreensão do que está acontecendo. Agora deixa eu fazer uma pausa aqui, porque nessa primeira categoria do saber, do profético, não tem a ver com crítica, e não tem a ver com eu ter esses presentes para que eu possa ser o maioral diante do corpo de Cristo. Um dos maiores problemas em nós irmos mais profundo nos presentes do Espírito Santo é porque eu acho que nós temos visto a forma de atuar com os presentes do Espírito Santo de uma forma que não é o que a palavra de Deus fala para nós. A palavra de Deus fala para nós: o objetivo é visando o bem comum. Mas muitas vezes nós vemos homens e mulheres dizendo ser cheios do Espírito Santo, com presentes do Espírito Santo, mas querendo visar o seu próprio bem. Ei, chegou agora o profeta X, então todo mundo, por favor, prestem toda a honra para ele. Aí ele trata as pessoas muito mal, ele acusa um, ele aponta o dedo para o outro. A irmã que diz que tem discernimento de espíritos, mas na verdade ela fala que ela tem mais um espírito de discernimento, porque ela fica criticando todo mundo. Aí fica esse ambiente em que nós não estamos vendo o crescimento do bem comum, o crescimento, a edificação do corpo de Cristo. Esses primeiros presentes, nós vemos que o objetivo deles é que você saiba algo. Para quê? Para você se posicionar. Se eu sei uma palavra de sabedoria acerca do futuro que Deus fala, Deus nos diz. Por exemplo, palavra de sabedoria, aquilo que Deus nos informou na semana passada e nós iniciamos hoje, exatamente hoje. Nós nos reunimos, todos nós, em um culto, no domingo de manhã, todos aqui, e vamos ter unidade. Palavra de sabedoria acerca do futuro. Deus tem algo para nós no futuro. Nós vamos obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Palavra de conhecimento. Deus está me mostrando alguma coisa. Às vezes a palavra de conhecimento vai acontecer com você, que você está na sua casa, e você está orando, e você está falando: Espírito Santo, me ajuda lá no meu trabalho, me ajuda lá na minha faculdade, me ajuda porque eu quero ser sal lá, eu quero ser luz lá. E Deus mostra para você, talvez uma pessoa vestida com uma camisa azul, uma calça preta, e você fala assim: tá bom, Espírito Santo, o Senhor está me revelando algo. Você chega na faculdade, chega num trabalho, e você vê essa pessoa. Não é para que você simplesmente veja e você fale assim: tá bom, legal, eu vi. Mas é para que você se posicione. Eu vi um diagnóstico médico, eu me posiciono. Eu me posiciono diante dos outros dons. E aí nós vamos continuar. Segunda categoria de dons são os dons, os presentes, para que você diga algo, para que você fale algo. São sacerdotais, apostólicos. O primeiro deles é o dom de profecia, o dom de profetizar. Este dom é o dom de declarar as boas novas. Profetizar tem a ver com edificação do corpo, tem a ver com edificação dos irmãos. Profetizar não é ter um raio-x para apontar o dedo na cara e acusar os homens. Isso não é profetizar. Isso é balela que nós vivemos nos dias atuais. O profeta, ele não tem uma palavra de apontar o dedo na cara, dizendo: assim diz o Senhor, façam isso, façam aquilo, e agora lide com essa informação que eu coloquei para todo mundo ouvir acerca da sua vida. E de repente vai embora. Isso não é um profeta. O profeta, ele edifica o corpo. O profeta encoraja o corpo. O profeta, ele dá uma direção. Geralmente para arrependimento, para unidade e para a visão de futuro. Profetizar significa encorajar. É por isso que a gente fica talvez com tanto trauma, e eu tive esse trauma. Eu tive traumas de profetas, porque eu via que o ambiente, ao invés de ser um ambiente em que o profeta
tinha amor para compartilhar com as pessoas. Eu vi muitas vezes apontando o dedo na cara, tendo como se fosse um raio-x diante dele, dizendo que você é isso, aquilo outro. Olha só que Paulo fala para nós, no versículo 31 de 1 Coríntios 14. Pois vocês todos podem profetizar. Você ouviu isso? Olha para mim durante algum instante. Olha aqui. Vocês todos podem profetizar. Olha para mim mais uma vez. Vocês todos podem profetizar. Não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus. Não sou eu. Então aquela falácia ou aquela ideia de que somente uma pessoa, você entregou sua vida para Jesus quando? Ontem? Paulo está falando com você, você pode profetizar. Você entregou sua vida para Jesus quando? Faz 1 ano? Abra sua boca e declare as boas novas da palavra de Deus. Faz o quê? Faz 10 anos? Utilize os seus lábios para declarar: este é o ano aceitável do Senhor, porque Cristo falou, Ele me ungiu para declarar liberdade aos cativos, vista aos cegos, e eu vou profetizar, este é o ano aceitável do Senhor. Essa realidade é para mim e para você, para todos nós. Vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Você entendeu isso? A profecia é para quê? Para ensino, para que gere aprendizado e encorajamento. A profecia não é para que aponte o dedo na cara e gere vergonha. Isso não é profecia. Isso é a realidade da igreja que tem mais vivido com hábitos religiosos, mesmo hábitos religiosos do fogo, mas que são totalmente diferentes, contrários, à parte, distantes da palavra de Deus, do que a igreja que vive claramente o que é que a palavra de Deus fala para nós. Ela diz aqui para todos nós: vocês todos podem profetizar. Essa é a realidade para todos nós. Agora, o objetivo da profecia é esse: é que sejamos instruídos, que haja aprendizado e que nós sejamos, além disso, encorajados. O segundo presente que há nesta categoria de dizer é o presente de falar em línguas. Falar em línguas. Primeiramente, vamos entender o que é falar em línguas. O que é de fato, biblicamente, falar em línguas? Falar em línguas é você compartilhar uma mensagem por meio de uma língua que você que compartilha a mensagem naturalmente não sabe. Nós temos 2 tipos de falar em línguas diferentes, encontrados nas Escrituras. O primeiro deles é aquilo que nós vemos em Atos 2, no dia de Pentecostes. Eu falo português. O Espírito Santo entrega este dom de falar em línguas. Nós temos ali atrás uma irmã que fala japonês. De repente, eu começo a falar em japonês. Eu nunca fiz uma aula de japonês na vida. Arigato, só essa. Eu não sei nada de japonês, mas eu começo a falar em japonês e ela recebe, a irmã que fala japonês, a irmã que é japonesa, ou o irmão que é japoneso, o Noah fala japoneso. Pai, eu sou japoneso, eu tenho certeza que eu sou japoneso, porque ele ama a comida japonesa. A irmã que é japonesa, que fala japonês, ela ouve a mensagem. E qual é a mensagem? Cristo vive. Deus salva. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Primeiro falar em línguas é falar uma língua, compartilhando uma mensagem por meio de uma língua que você naturalmente não conhece, que de repente Ele te deu esse dom. Eu falo inglês fluente, e eu digo, eu estudei inglês, mas eu digo, eu falo inglês fluente, porque Deus me deu o dom de falar inglês. De repente, eu penso já em inglês, e eu consigo compartilhar a mensagem de Deus, da palavra de Deus, em inglês, porque Ele me deu esse dom. Um outro falar em línguas é falar em línguas que não são dos homens, que não há etnia, que não há grupo, comunidade, país, nação que fala essa língua. São línguas angelicais. Agora olha só, Paulo vai nos ensinar qual é o propósito das línguas. O propósito de todo presente, dom que o Espírito Santo entrega para nós não é? Eu não falei antes para vocês? Edificação da igreja, visando o bem comum. O falar em línguas tem dois propósitos: edificação pessoal, minha, individual. Isso acontece com todos os outros dons. Quando eu tive uma palavra de conhecimento, eu fui edificado porque eu vi algo e eu estou profetizando diante daquilo. Quando eu tive uma palavra de sabedoria, da mesma forma, discernimento de espíritos, da mesma forma, eu fui edificado. Edificação pessoal, mas edificação coletiva. E o que é que Paulo vai nos instruir, nos ensinar sobre falar em línguas? 1 Coríntios 14, 27. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, um de cada vez. E alguém deve interpretar. Você viu isso? Nós falamos em línguas, mas alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se não houver intérprete, fique calado. Alguém entendeu alguma coisa? Alguém entendeu? A gente precisa entender, conforme a palavra de Deus, que falar em línguas não é um hábito, é algo santo. E o problema nosso é que nós aprendemos hábitos errados dentro da igreja, e a gente continua com esses hábitos errados, não confrontados pela palavra de Deus, e a gente está fazendo algo que não agrada a Deus. Por que não agrada a Deus? Porque alguns versículos antes, Paulo vai nos instruir. Assim, versículo 23, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes, entrou na igreja alguém que não conhece Jesus ainda, ela não teve a instrução disso, eles entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Está todo mundo falando em línguas, o pastor está lá falando em línguas, ele fala, não estou entendendo nada que ele está falando. Versículo 24, mas quando todos estiverem profetizando, e entrar ali algum descrente ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos, e os segredos do seu coração serão expostos, ou seja, ele vai ver, eu estou falando em português, que Deus o ama, em português, que Jesus Cristo entregou na cruz por você, ele vai ter o segredo do seu coração exposto, assim ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está aqui, neste lugar, entre vocês. Então, se eu falar em línguas, entra exatamente no próximo presente, deve haver interpretação. Deve haver interpretação. Olha só que Paulo fala para nós no versículo 26. Que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja.
A igreja precisa ser edificada. Se eu vou falar em línguas, que haja interpretação para a edificação da igreja. Mas e se eu vou falar em línguas e não tem profeta? E não tem intérprete? Olha só o que diz no versículo 5. Desejo que todos vocês falem em línguas. Todos falem em línguas. Esse é o desejo de Paulo. Mais para frente eu quero tomar uma mensagem toda para falar acerca do benefício de falar em línguas. Eu estava aqui durante a nossa adoração, orando em línguas. Mas se eu estou com o microfone, e eu estou falando para a igreja, mas não há um intérprete, Paulo fala, cala-te, fique em silêncio, falando consigo mesmo e com Deus. Mas se há um intérprete, então interprete. Olha só o que ele fala no versículo 5. Eu desejo que todos vocês falem línguas, mas prefiro que profetizem, porque profetizar é declarar as boas novas. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas. Ele cria aqui uma hierarquia dos dons. A não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Falar em línguas é maravilhoso, desde que haja interpretação. O que a gente precisa é abandonar hábitos ruins dentro da igreja. O que eu vejo, de verdade, tá? É muita gente com o hábito de falar em línguas, mas não com santidade em falar em línguas. Porque santidade significa sermos provados, consumidos e ensinados na palavra de Deus. O cara não sabe mais o que falar. Ele está pregando, ele está falando alguma coisa e ele não sabe o próximo pensamento, ele perdeu e de repente ele começa Aí os irmãos que são mais cheios de intensidade no Espírito Santo falam, Deus está aqui. E ele fica e daí ele volta na outra frase, ele fala alguma coisa, e daí ele fala mais em línguas, e a igreja está achando tudo aquilo está ok. Mas o irmão que não conhece a Deus, que não é instruído, ele está olhando e está falando assim, cara, é um bando de louco. Quem escreve isso para nós é Paulo, sendo o maior de todos os loucos. Ele diz para nós que as coisas do Espírito de Deus parecem loucura ao homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que Deus faz conforme Ele quer. Deus, Ele nos enche. Enquanto nós estamos adorando a Deus aqui, nós fomos instruídos, se você ora em línguas, abra sua boca, fique à vontade, ore, nós estamos edificando cada um o seu próprio corpo, nós coletivamente buscando a Deus em línguas estranhas. Mas se nós vamos falar à igreja, você vai notar que isto está em mim, e eu ensino isso aqui na igreja. Se eu vou falar em línguas estando aqui no altar e não há interpretação, eu tiro o microfone. Porque se eu continuo com o microfone dizendo, quem não entende, quem não fala em línguas e quem não tem interpretação está falando assim, o que é que está acontecendo? O que nós precisamos abandonar é quando quando nós não sabemos mais o que fazer, a gente entra num hábito de ficar falando em línguas. Os dons de nós dizermos algo, profecia, falar em línguas e interpretação de línguas. Só queria falar um pouco mais claramente sobre interpretação de línguas. Note que há uma grande diferença entre interpretação e tradução de línguas. Eu já fui tradutor e já fui intérprete, os dois. Traduzir é palavra por palavra. Interpretar é entender a mensagem central e compartilhar. É por isso que você vai ver uma pessoa falando em línguas
e ela fala durante minutos e minutos e minutos, e de repente uma pessoa se levanta e fala assim: eu tenho uma interpretação acerca dessa mensagem a nós em línguas. E a pessoa pega o microfone e fala assim: Deus diz para nós descansarmos nele. Como assim? Ele falou minutos em línguas e de repente vem uma frase, e você vê às vezes o contrário. A pessoa falou uma frase em línguas e a interpretação leva minutos, com uma explicação teológica para tudo aquilo. Há uma diferença entre interpretação de línguas e tradução de línguas. Terceira categoria de presentes que o Espírito Santo entrega para nós é a categoria do fazer. Tem tudo a ver com o reino de Deus, com a manifestação do reino de Deus. São eles o dom de fé, dons de cura e poderes para realizar milagres. O que é o dom da fé? O dom da fé é a habilidade para confiar em Deus e declarar diante do impossível. É uma habilidade para confiar tanto em Deus. O dom da fé é o que fez exatamente o pastor que está diante de você no início do ano passado compreender claramente: o nosso tempo neste hotel chegou ao fim. Deus tem um lugar para nós. Deus me mostrou este lugar. Eu não sei se você sabe, mas os custos fixos do nosso lugar, no nosso primeiro ano, foi literalmente, o custo mensal era 3 vezes mais as arrecadações de dízimos e ofertas que entravam mensalmente na igreja. Até aquele momento. Os custos fixos. O dom da fé é dizendo: Deus falou. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Quero dizer para vocês, e vocês que já estão na I3 já faz bastante tempo, vocês lembram desse testemunho. Você que está há menos tempo, você vai saber agora. Toda provisão veio do Senhor, mês após mês, após mês, após mês. O dom da fé é você olhar diante do impossível e Deus, o Espírito Santo, te capacitar com um dom, com um presente, que você confia plenamente em Deus, dizendo: tudo é possível àquele que crê. O dom da fé é exatamente este dom que é transferido ao coração de um homem chamado Abrão. Abrão, um nome qualquer, mas de repente o Espírito de Deus, ele habita dentro dele, ao ponto do nome dele mudar para Abraão, pai de multidões. Ele recebe essa promessa e ele declara: eu creio nisto. É por isso que ele é chamado em Hebreus 11 como o pai da fé, porque antes ele era Abrão, mas agora ele tem o vento, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Abraão, Sarai, dor, ai. Ela tem o Espírito Santo dentro dela e ela vira Sara. Do seu ventre, uma mulher de 90 anos vai nascer Isaac, Jacó, José, chega até o rei Davi, chega em Jesus Cristo, geração após geração, uma promessa que é entregue lá atrás. Abraão e Sara, eles têm os seus nomes mudados, porque eles tiveram o sopro do Espírito Santo aqui dentro deles. E sabe o que eles falaram para o sopro do Espírito Santo? Só uma palavra: sim. Escuta o que eu estou te falando. Você entregou sua vida para Jesus? Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? O Espírito Santo, Ele quer habitar, Ele já habita em você. Ele quer a liberdade sua para você falar: Espírito Santo, sim, eu quero ter uma fé, tamanha fé, como Jesus nos ensinou, que vai dizer para um monte: levante, atire-se ao mar,
e ele será tirado. Isso vai acontecer. O dom da fé. Além de dom da fé, há os dons de cura. É interessante que quando a palavra de Deus vai falar para nós, no original, não é dom de cura, é dons de cura. Diz respeito a nós declararmos a saúde divina, o sobrenatural aqui à terra, aqui e agora. Nós vemos, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela diz: basta eu tocar nas vestes dele e eu serei curada. Dons de cura é você ver o impossível diante de você. O diagnóstico médico é: existe câncer, mas Deus pode. O diagnóstico médico é: existe um menisco lesionado, uma cirurgia agendada, mas Deus tudo pode. O diagnóstico médico é de que você está parado e você não pode se mexer, você não pode se mover, mas Deus, Ele toca, e o nosso Deus tudo pode. Nada é impossível àquele que crê. Dons de cura. E além disso, ele fala poderes para realizar milagres. Poderes para realizar milagres é a intervenção divina que altera as circunstâncias diante dos nossos olhos. Poderes para realizar milagres. Deus entregou para nós. O Espírito Santo, Ele nos entrega esse presente. Poderes para realizar milagres. Quais milagres? Multiplicação de pães e peixes diante dos nossos olhos. Quando eu tinha acabado de casar, fui demitido, em 3 meses, num emprego novo, fui demitido, comecei a procurar um novo emprego, vi a reserva da minha casa baixando. Eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu olhei para minha conta, tinha R$6,28 na conta. Minha esposa falando: amor, compra alguma coisa diferente para nós, eu estou cansada de pão, presunto e queijo. No dia seguinte, aluguel para pagar e condomínio para pagar. Eu não tinha o recurso. Eu lembro que naquele dia, ela voltou do trabalho e ela pedindo algo diferente. Eu fui para a padaria, eu fiquei... assim, a gente fica sem criatividade. Homem naturalmente, já, assim, falta a criatividade da mulher, certo? Naturalmente. Quando está tudo bem, quando está tudo excelente, já falta a criatividade da mulher. Imagina faltando dinheiro, assim, mais difícil ainda. E ela falou assim: amor, pão, presunto, queijo, não mais. E eu lembro que eu fui lá, fui na mesma padaria, mesmo lugar, porque eu falei: o que eu vou comprar? Aí eu falei assim: tá bom. Eu voltei para casa, trouxe pão e queijo. Eu falei: o presunto só deu isso daqui. Essa é a criatividade de hoje. E eu lembro ela olhando para mim, a cara dela de... triste. Eu queria uma coisa diferente. Queria uma comida diferente. Eu lembro que eu compartilhei meu coração com ela, e o homem durão que estava querendo manter que está tudo sob meu controle, desagou, e eu chorei diante dela. Eu lembro que nós choramos na cama por horas. Eu lembro de como se fosse hoje, nós dois ali abraçados e orando, pedindo: Deus, derrama a tua provisão. Deus, faz o teu milagre. Abre a porta. Traz um emprego para mim. Eu tinha 4 meses de casado. Aí eu lembro que no dia seguinte tinha um aluguel. E eu tinha um hábito, não sei porque eu tinha esse hábito, mas eu ficava olhando minha conta bancária, sabe, a cada meia hora, achando que ia mudar, entendeu? E não mudava, né? Mas no dia seguinte, era umas 11 horas da manhã, eu entrei na conta bancária e havia um depósito feito na boca do caixa. Naquela época existia isso. Você que é millennial não sabe o que é isso. Eu nem vou perder meu tempo, tá bom? Explicando para vocês. Brincadeira. Boca do caixa é onde você ia no caixa do banco e você deixava o dinheiro lá direto e entrava na sua conta. Hoje é tudo Pix, né? Tudo mais. E havia esse depósito. Eu não sabia quem tinha feito esse depósito. R$2.000. Nós pagamos nosso aluguel, pagamos o condomínio. Falei: milagre do Senhor. Semanas se passaram, meu pai me liga: filhão, viu, caiu um depósito lá na sua conta, eu pedi para um cliente meu depositar lá na sua conta lá.
Falei, pai, esse dinheiro já foi, pai. Claro, eu precisei acertar a conta com ele. Ou não, né? Acho que ele me deu. Ele me deu. Milagre. O nosso Deus faz milagre. Ele opera milagres de formas que nós não podemos explicar. Nós estarmos aqui hoje de manhã é um milagre. Aí 3 Church existir, você entregar sua vida para Jesus é um milagre. Você que era carrancudo, agora você sorri, é um milagre. Os seus parentes vêm de outra cidade para saber o que aconteceu com você, porque Deus mudou o seu coração, é um milagre. Poder para realizar milagres. Eu falei para vocês que não há aquela falácia, aquela mentira que nós aprendemos, de que você é batizado com o Espírito Santo e a evidência é falar em línguas. Falar em línguas não é uma evidência, é um presente, como todos esses outros. Olha para mim, eu quero te encorajar, você ir profundo em 1 Coríntios 12, e você e o Espírito Santo, peça a Ele, me dê esses dons. Eu acredito que Deus entrega o dom de palavra de conhecimento e entrega dons de cura, dons de profecia, dons de falar em línguas, dons de interpretação de línguas. Mas existe uma evidência de que você é batizado com o Espírito Santo, de fato. Existe uma evidência. A evidência não é encontrada nos dons, mas a evidência é encontrada no fruto. Você sabe que uma árvore, ela entrega maçãs, não é porque alguém disse que ela entrega maçãs, mas é porque o fruto é maçã. E Paulo vai falar para nós em Gálatas 5:22, ele vai falar qual é o fruto do Espírito. Ei, você tem o Espírito Santo em você? Você é cheio do Espírito Santo? Você não prova isso porque você fala em línguas, porque você profetiza, porque você tem dons de cura. Todos esses são presentes que você utiliza para a edificação do corpo de Cristo. Entendeu isso? São presentes que nós recebemos, não é para que nós sejamos os maiorais. Não é para que você agora receba a atenção de todo mundo. Não. É para que haja a edificação do corpo de Cristo. Mas existe uma evidência. Os dons são benefícios, mas o fruto é evidência. A pessoa que foi cheia com o Espírito Santo, ela não vive mais conforme os valores, princípios da carne, mas ela vive conforme o fruto do Espírito. E é interessante porque a palavra que nos diz é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é este: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso descrito para nós em Gálatas 5:22. No versículo 25, o apóstolo Paulo fala para nós: já que nós vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Ei, você é cheio do Espírito Santo? Não diga que você é cheio do Espírito Santo quando você apenas vive pelo Espírito, com dons, presentes, falando em línguas, profetizando, dons de cura, poder para realizar milagres, discernimento de espíritos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, não apenas vivendo, mas andando dia a dia com o Espírito Santo. Os homens vão falar para você, alguma coisa acontece na vida daquele homem. Antes ele era egoísta, agora ele tem um amor que ele compartilha. Este amor traz a ele uma alegria. Todo mundo está triste, ele está alegre. Ele tem uma paz, uma paciência. Há uma amabilidade, um poder para amar dentro dele. Ele ama as pessoas. Ele tem bondade, ele compartilha o que é seu. Ele é bondoso.
ele tem mansidão, ele tem fidelidade e ele tem domínio próprio. Esta é a evidência de que o Espírito Santo habita em você. Eu creio que o Espírito Santo, ele se revela a nós. Será que você pode ficar de pé onde você está? Eu quero finalizar lendo essa passagem com vocês. Gabriel, por favor, vem cá. Vem cá, Gabriel. Pega, por favor, um prato e uma baqueta, por gentileza. Traz aqui para mim. Nós lemos 2 capítulos em 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14. No capítulo 12, sim. No capítulo 12, apóstolo Paulo fala para nós quais são os benefícios do Espírito Santo. E os benefícios do Espírito Santo são os dons. No capítulo 14, apóstolo Paulo fala para nós como usarmos esses dons. Mas no meio, ele tem um capítulo que muitos de nós lemos sem entender o contexto. E aqui eu quero explicar para vocês exatamente qual é o contexto de 1 Coríntios 13, 12, 14 e 13. Sabe o que o apóstolo Paulo fala para nós? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu serei o símbolo que ressoa, retine. Muitos de nós vivemos numa vida religiosa já de anos e anos e anos. É exatamente assim. Você fala que você tem dom do Espírito Santo para profetizar. Mas logo depois de falar as palavras, você trata a criança mal. Logo depois de orar por cura, você é aquele que está lá no restaurante tratando o garçom mal, sendo rude, arrogante. Nós vemos profetas que são gigantes num púlpito, mas são anões em suas casas. Seus filhos não querem ouvir de Deus, porque vem um pai e uma mãe que falam em línguas estranhas, mas na hora que chega em casa, não tem amor. Se eu falar a língua dos homens, eu posso utilizar os dons para um monte de coisa, mas se eu não tiver amor, eu serei... É chato, é alto, é horrível. E essa tem sido a boca declarada da igreja durante muitos e muitos anos. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, eu nada serei. Se eu der aos pobres tudo que eu possuo, entregar o meu corpo para que eu tenha que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão.
o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Antes eu não sabia da palavra de Deus. E aí eu utilizava os dons espirituais de qualquer forma, errada, sem edificação do corpo de Cristo, sem buscar os dons. Vários presentes na nossa casa, no nosso aniversário, o Espírito Santo entregou para mim e para você, e nós não abrimos esses presentes. Eu estou querendo que nós entendamos hoje de manhã, o Espírito Santo entregou esses dons para mim e para você, que nós sejamos aqueles, como diz no versículo 31 de 1 Coríntios 12, busquemos com dedicação todos os dons. Mas quando eu era menino, eu era um símbolo que somente fazia barulho. Eu pensava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Eu não vou mais lidar a minha vida como um símbolo, que ele é alto, ele é ruim, ele não edifica o corpo. Mas agora, a minha vida pode ser um símbolo. Deus, ele produz em nós um propósito para a edificação do corpo. Quando o símbolo se conecta com o teclado, com o baixo, com a guitarra, com as vozes, então nós temos uma igreja que ela é triunfante, porque ela é edificada no Espírito Santo. Agora, pois, vemos apenas em reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. O amor é o fundamento para os benefícios do Espírito Santo, os dons espirituais. E o amor é o fundamento para o fruto do Espírito Santo, a evidência de que o Espírito Santo está em você. Eu quero que nós façamos uma oração juntos aqui agora. Eu quero orar para que, se você ainda não foi cheio com o Espírito Santo, você será cheio aqui e agora. Por quê? Porque Jesus Cristo é exaltado neste lugar, e onde Cristo Jesus é exaltado, Ele entrega a nós a sua plenitude. Mas eu quero orar mais do que isso, para que nós recebamos hoje, agora mesmo. Não é uma oração que ela precisa ter gritos, ela pode ter. Não é uma oração que ela precisa que você faça escândalos, não. Na verdade é muito além disso. É uma oração com o coração quebrantado, derramado na presença dEle. Eu quero orar com você. Se você quer ser governado por este Espírito Santo, que nos ensina na sua palavra, eu quero te encorajar a você, onde você está aí agora, fechar os seus olhos, levantar suas duas mãos, e que nós possamos receber o Espírito Santo, receber os presentes do Espírito Santo, com evidência, fruto do Espírito Santo em nós. Eu quero orar com você, levante as suas duas mãos bem alto. Eu quero orar que nós possamos juntos nos derramar nele. Pai, nós estamos prostrados diante de Ti. Espírito Santo de Deus, nós queremos não ser ignorantes, como aqueles discípulos que se encontraram com Paulo e falaram: nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Agora nós sabemos quem Tu és, e nós nos derramamos diante de Ti e pedimos: Espírito Santo, encha-nos até transbordar, encha-nos neste lugar, encha-nos com a Tua presença, encha-nos com a Tua glória, encha-nos
batiza-nos com fogo, que consome toda impureza que não agrada a Ti. Nós entregamos a Ti a nossa mente, o nosso coração, nós nos prostramos diante de Ti, ó Espírito Santo de Deus. Venha, derrama os Seus dons espirituais sobre nós. Nós queremos os Seus presentes, nós tomamos posse, ó Pai, presentes para ter discernimento de espíritos, ó Pai, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e revelação, ó Senhor, dom de profetizar, falar em línguas, interpretação de línguas, ó Pai, dons de cura, poderes para realizar milagres, ó Senhor, dom de fé. Nós cremos que tudo é possível diante de Ti. Espírito Santo de Deus, encha-nos, encha-nos. Será que você pode abrir a sua boca agora? Começa a dizer: Espírito Santo, encha-me. Abra a sua boca e fala: encha-me, Espírito Santo, até transbordar. Eu quero a Tua glória, nós queremos a Tua glória. Vamos cantar, vamos louvar a Deus, vamos lá. Encha-nos até transbordar. Nós Te louvamos, ó Deus, nós Te bendizemos, ó Pai. Ó Espírito Santo, nós queremos viver cheios de Ti, cheios do Espírito Santo. Como Paulo impôs as mãos sobre aqueles irmãos e eles foram cheios com Teu Espírito Santo, nós nesta manhã, nós somos tomados pelo Teu Espírito e nós pedimos: encha-nos, entrega-nos dons, não apenas de falar em línguas, mas de profetizar as Tuas boas novas. Nós queremos, ó Deus, viver na plenitude dos Teus dons, palavra de conhecimento, sabedoria, fé, curas, ó Senhor, milagres. Nós cremos, nada é impossível para Ti. Nós sabemos que o Senhor quer fazer coisas tremendas em nós e por meio de nós. Portanto, nós pedimos: encha-nos até transbordar. Mas que mais do que tudo, que haja evidência clara do Teu Espírito Santo em nós, pelo fruto em nossas vidas. Pai, nós profetizamos uma temporada em que nós iremos viver em Ti plenamente. Temporada toda de nossas vidas aqui na terra. Não é apenas agora, este momento, mas é toda uma vida com amor, paz, amabilidade, domínio próprio, mansidão, fé, alegria,
vivendo todo o fruto do Teu Espírito Santo em nós. Encha-nos, nós queremos ser guiados por Ti. Espírito Santo de Deus, guie nossas famílias, nossas casas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus é bom demais, não é? Deus é muito bom, Deus é muito bom. Quero deixar um breve aviso com vocês. O breve aviso é que nós temos nessa semana, na sexta-feira, o Team Night. É a nossa noite com os voluntários e líderes todos da igreja. Se você serve, você já está no seu calendário o dia 23 agora, se não me engano, é isso, né? Dia 23, é sexta-feira agora, chegando, nós temos o Team Night. É às 8 horas da noite aqui na igreja. Se você ainda não serve, eu quero falar para você, Deus te chama com seus dons, com seus presentes espirituais para você servir na casa de Deus. Se você ainda não serve, vem aqui com a gente. Sexta-feira agora, 8 horas da noite, vai ser bom demais. Nós vamos juntos servir, ser capacitados. É um tempo de unidade de corpo, um tempo de alinhamento de visão e capacitação em liderança. O último breve aviso é que nós teremos também GAs essa semana. Nossos GAs são nossos grupos pequenos. Nós acreditamos em viver comunidade juntos, amizade, oração. Acontece sempre às quartas e quintas-feiras à noite. Tem 2 lugares, na verdade tem alguns lugares diferentes. Quarta-feira são 2 casas na quarta-feira e na quinta-feira 2 casas. Na quarta-feira também tem online. É bom demais. Se você ainda não participa de um GA, eu quero te encorajar a você participar. É muito, muito, muito bom. Amém? Acho que é isso, são esses avisos, não é? Vamos orar para a gente encerrar hoje? Vamos lá? Será que você pode fechar os seus olhos? Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado porque o Senhor nos traz juntos para adorarmos a Ti, sermos ensinados, instruídos na Tua palavra e viver em plenitude do que o Senhor tem para nós. Leva em nome de Jesus, seja uma semana maravilhosa, uma semana de vitória e uma semana de testemunhos de que o Senhor ainda faz hoje, agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe muito vocês. Tenham um excelente domingo. Uma salva de palmas e adoração a Deus. Um excelente domingo. Um abraço.